Eventualmente, algumas pessoas experienciam coincidências misteriosas, muitas vezes mudando suas vidas de forma inevitável. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos apresentar coincidências tão improváveis que, se fossem escritas por um escritor de livros de fantasia, ele com certeza seria acusado de forjá-las. Mas o escritor não pode ser punido, porque apesar dessas histórias se parecerem com fantasias, elas realmente aconteceram. Estão curiosos para conhecer essas histórias? Então vamos lá! O escritor Yevgeny Petrov, ao longo de toda a sua vida, possuía um estranho e raro hobby: colecionar envelopes de cartas que ele mesmo havia mandado. O procedimento era escrever de forma aleatória a cidade, a rua, o número da casa e o destinatário, com exceção apenas do país. Após 1 mês e meio, os envelopes voltavam decorados com carimbos de diversas cores dos mais diversos países. A maioria dessas cartas voltava como endereço desconhecido. Mas em abril de 1939, ele decidiu então pregar uma peça nos Correios da Nova Zelândia. Ele inventou o endereço Hydebirdville, Rua Hyde Beach, número 7, e como destinatário, inventou um sujeito chamado Merrill Eugene Wesley. Ele escreveu a carta em inglês dizendo: "Querido Merrill, aceite meus sinceros pêsames pela morte do tio Pete. Seja forte, meu amigo. Me desculpe por não ter mantido contato por tanto tempo. Espero que esteja tudo bem com a Ingrid. Dê um beijo à sua filha por mim. Ela provavelmente já deve ter crescido. De seu Yevgeny." Mais de 2 meses se passaram, mas a carta não retornou como ele esperava. Petrov pensou que a carta devia ter se extraviado e já estava até se esquecendo dela. Mas quando chegou agosto, a tão esperada resposta veio. Primeiramente, ele achou que alguém deveria estar brincando, da mesma forma que ele havia feito ao mandar a carta, mas ao ler o endereço do remetente, ele ficou perplexo. No envelope estava escrito Hydebirdville, Rua Hyde Beach, número 7, Merrill Eugene Wesley, e confirmado com o carimbo azul do Correio de Hydebirdville, Nova Zelândia. A carta dizia: "Querido Yevgeny, muito obrigado pelos pêsames. A morte do tio Pete nos deixou abatidos por meio ano. Espero que você nos perdoe pela resposta demorada. Ingrid e eu sempre nos lembramos daqueles 2 dias que você passou conosco. A Glória cresceu muito e nesse outono irá para o 2º ano. Ela ainda tem aquele ursinho de pelúcia que você trouxe da Rússia para ela." Petrov nunca havia viajado para a Nova Zelândia e o que mais o chocou foi a foto onde um homem abraçava nada mais nada menos do que o próprio Petrov. Atrás da foto estava escrita a data, 9 de outubro de 1938. Essa data o deixou arrepiado. Isso porque era exatamente a data em que ele havia sido hospitalizado em coma devido a uma pneumonia. Os médicos lutaram por sua vida durante dias, escondendo de sua família que ele tinha poucas chances de sobreviver. Para saber se isso tudo era um simples mal-entendido ou um milagre, Petrov escreveu outra carta para a Nova Zelândia. Mas então a Segunda Guerra Mundial começou e ele nunca pôde receber a resposta. Logo nos primeiros dias de guerra, Petrov se tornou correspondente da revista Pravda e do escritório de informação soviético. Ele se tornou mais fechado e pensativo, parando até mesmo com suas piadas, a ponto de seus colegas mal o reconhecerem. Em 1942, o avião que ele pilotava desapareceu, provavelmente abatido dentro do território inimigo. No mesmo dia que corria a notícia de seu desaparecimento, uma carta de Merrill Eugene Wesley chegou no seu endereço de Moscou. Nessa carta, Wesley admirava a coragem do povo soviético e expressava sua preocupação com a vida de Yevgeny, especialmente no seguinte texto: "Eu fiquei assustado quando você começou a nadar no lago. A água estava gelada demais. Mas então você me disse que seu destino era morrer num acidente aéreo e não vítima de um afogamento. Eu te imploro, tome mais cuidado. E, se possível, não suba no avião." A Avenida. Em 2002, em uma avenida localizada ao norte da Finlândia,
Dois irmãos gêmeos de 70 anos morreram vítimas de um acidente de trânsito. Os dois morreram exatamente no mesmo local, mas em acidentes diferentes e com apenas 1 hora de diferença entre eles. Há muito tempo não havia acidentes naquela região, e 2 acidentes em um único dia, com somente 1 hora de diferença, chocaram os policiais responsáveis pelo caso. Quando descobriram posteriormente que as vítimas eram gêmeas, não puderam imaginar outra coisa, senão que o ocorrido foi uma coincidência trágica inacreditável. O pudim de ameixa. Quando ainda criança, o poeta Émile Deschamps comeu um pudim de ameixa trazido por um senhor chamado Fortescue, que acabava de voltar da Inglaterra. 10 anos depois, ao passar na frente de um restaurante, Deschamps pôde ver uma sobremesa familiar sendo feita. O garçom lhe disse que todos os pudins haviam sido comprados por outra pessoa, apontando para ninguém menos que Fortescue. Mais anos se passaram, e certa vez, enquanto servia o pudim de ameixas para seus convidados, Deschamps brincou dizendo que havia comido essa sobremesa somente 2 vezes em toda a vida, e que nessas 2 vezes, Fortescue estava lá. Seus convidados começaram a brincar dizendo que, sendo assim, ele poderia aparecer novamente. Foi neste momento que a campainha da porta tocou. E, é claro, lá estava Fortescue, que acabara de voltar de Orleans e havia sido convidado por um dos vizinhos, mas, por coincidência, acabou entrando na casa errada. O último despertador. Podemos considerar essa história documentada uma coincidência? Por 55 anos, o despertador favorito do Papa Paulo VI tocava todos os dias às 6 da manhã. Somente no dia de seu falecimento, o despertador tocou às 9 da noite, horário exato de seu último suspiro. No lugar certo, na hora certa. No ano de 1930, um homem chamado Joseph Figlock caminhava pela rua, quando, de repente, um bebê de 1 ano de idade cai da janela de um prédio diretamente em cima de Joseph. Os dois saíram ilesos. Descobriu-se depois que a jovem mãe havia esquecido de fechar a janela. A criança então subiu e acabou caindo nos braços do homem que, ainda que muito assustado, tornou-se por coincidência seu salvador. Você provavelmente diria que isso foi um milagre. Mas o que dizer do que aconteceu exatamente 1 ano depois? Enquanto Joseph caminhava, o mesmo bebê caiu da janela do prédio, novamente em cima dele. Mais uma vez, os dois saíram ilesos. Como poderíamos chamar isso? Um milagre? Ou uma coincidência? O livro sinistro. Durante uma noite de abril de 1935, o marinheiro William Reeves fazia a vigia do navio inglês Titanian, que estava em direção ao Canadá. Já era madrugada. Reeves tinha acabado de ler o romance Futilidade, quando de repente percebeu que o romance e o acidente do navio Titanic tinham surpreendentemente muitos pontos em comum. Ele também lembrou-se que nesse exato momento, seu navio passava pela área em que o Titanic e o navio Titan tinham afundado. Ele lembrou-se ainda que tinha nascido no mesmo dia que o Titanic afundou, 14 de abril de 1912. Enquanto pensava nessas coisas, ele sentiu um medo indescritível de que alguma coisa errada poderia acontecer. Tomado pelo medo, Reeves ativou o sinal de emergência e os motores foram desligados. Todos correram ao convés. Eles queriam saber o motivo daquilo. Os marinheiros ficaram sem palavras ao verem aparecer de dentro da escuridão da noite um iceberg bem em sua frente. Essa foi a última coincidência que podemos apresentar hoje. Muito obrigado a todos vocês por assistirem. Na verdade, na história da humanidade existem diversas histórias como essas, e a lista poderia ser muito maior. Se você gostou do tema e gostaria de ver uma continuação, deixe seu comentário para que possamos saber. Desejamos que somente coincidências felizes aconteçam em suas vidas. Sempre estamos trazendo assuntos e histórias interessantes para vocês aqui no canal. Esperamos a sua próxima visita. Então, até mais!